Boa noite. Vocês me desculpem o atraso. Eu não gosto de atrasar, mas realmente eu estava numa atividade que acabou me retendo além da conta, além do que eu tinha imaginado. Mas eu quero agradecer, embora ele não esteja presente aqui, ao Viana, que deve estar em Brasília tentando aumentar mais ainda os investimentos em construção de moradias. O Jaime, que está aqui representando ele e que é o vice-presidente do Cresce, o Gilberto Iog, que me recebeu agora há pouco, o Gerisvaldo, que é um bom amigo. Cadê o Gerisvaldo? Opa, tá. Você olha para lá. E o deputado Milton Flávio, que é assessor especial da Secretaria de Energia. Hoje, quando eu cheguei na secretaria, uma das assessoristas do prédio onde está a secretaria, que é sempre muito bem-humorada, ela falou, muito bom dia, tá bom? Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem. Ela disse, o senhor sabe, eu gosto muito quando chega sexta-feira. Eu falei, todo mundo gosta, né? Ela falou, não, mas eu gosto especialmente porque sábado e domingo eu fico na minha comunidade. Eu não preciso me deslocar, eu fico na minha comunidade, a gente tem programas, eu participo de culto, enfim, eu tenho uma vida em sociedade. Nós vivemos numa cidade de 11 milhões e 500 mil habitantes. São poucas cidades no mundo que têm 11 milhões e 500 mil habitantes. Além disso, nós vivemos numa região metropolitana que tem 19 milhões e 500 mil habitantes. Quase 20 milhões. Não há mais fronteira entre São Paulo e Guarulhos, São Paulo e Osasco, ABC. Aliás, me falaram de uma expressão interessantíssima, que é uma junção de São Caetano e Vila Prudente. Prucan, uma coisa, Prucaém, enfim, porque as pessoas da Vila Prudente se sentem muito referidas, relacionadas com São Caetano. Até eles brincam, olha, nós gostaríamos de uma certa emancipação para associar com São Caetano e ter a qualidade de vida e a renda que tem São Caetano, que é uma das melhores de São Paulo. Eu até brinco que, se você quiser mostrar a um estrangeiro a desigualdade dessa região metropolitana, você leva ele ali em São Caetano, dá uma volta com ele na cidade, tem aqueles jardins floridos, né, nos meios das ruas, tal. Tem aqueles semáforos que contam tempo, enfim, tudo que há de avanço, né, do ponto de vista imobiliário urbano, São Caetano procura ter. E pega o trem com ele ali, a antiga Santos Jundiaí, e vai para Franco da Rocha ou Francisco Morato. 30, 40 minutos depois, o cidadão vai dizer, mas escuta, é o mesmo país mesmo? Não estou falando nem da cidade, mas é o mesmo país, porque a diferença é muito forte, não é? Enfim, então nós temos essa mega região metropolitana de São Paulo, que, para uma informação a vocês, ela produz 65,5% do ICMS do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado que tem a maior arrecadação de ICMS do Brasil. E dentro desse orçamento, que não é pequeno, do Estado de São Paulo, de quase 150 bilhões de reais, o ICMS corresponde a 100. E a região metropolitana de São Paulo produz 65,5% desse ICMS. É 2/3 do ICMS do Estado de São Paulo gerado nesta região metropolitana. Se você juntar 12% gerado pela região metropolitana de Campinas e 2% pela região metropolitana de Santos, você tem praticamente 80% do ICMS de São Paulo gerado por 3 regiões metropolitanas, que tem uma 9 municípios, Santos, outra 39 aqui, e Campinas, que tem 19. São 67 municípios, né? É isso mesmo, 67 municípios que têm 10% dos municípios do Estado de São Paulo, que tem 80% da receita do ICMS. Mais do que isso, a região metropolitana de São Paulo produz, como o Estado de São Paulo é responsável por 41%, 42% do IPI do Brasil inteiro, 41%, 42% do Imposto sobre Produtos Industrializados do Brasil,
junto com o imposto de renda, também mais 41, 42, na mesma faixa, são produzidos pelo Estado de São Paulo. Quase metade, né, dos dois principais impostos federais. Quando vocês ouvem falar desse orçamento federal de centenas de bilhões, 41, 42% do IPI, do imposto de renda, desse orçamento todo, são gerados aqui. Na região metropolitana de São Paulo, 25% de cada um. Então, a região metropolitana de São Paulo, com 19 milhões e meio de habitantes, 20, produz 1/4 dos dois principais tributos do governo federal, IPI e imposto de renda. Eu até brinco que o pessoal da região metropolitana não sonega muito imposto de renda, porque o que se recolhe aqui não é pouco. Mas o fato é o seguinte, é disso que nós estamos falando quando abordamos qualquer tema, saúde, educação ou mobilidade urbana. De fato, a mobilidade urbana em São Paulo hoje é muito desafiadora, muito. Nós temos uma rede de trens e metrôs que teve avanços expressivos nos últimos anos, mas ainda é muito insuficiente. Eu queria ter trazido um mapa maior, é difícil para vocês verem, mas isso é a rede que nós temos hoje e é onde nós devemos chegar em 2014, com 3 linhas novas. Essa que sai da Vila Prudente vai em direção à cidade de Tiradentes, até 14 ela vai chegar em São Mateus, é uma linha aérea de metrô. Tem também essa linha que vai sair do aeroporto e vai até o Morumbi, que também vai ser uma linha aérea. E tem o acabamento, o término da linha amarela, essa que vem lá do Butantã e vai até a Luz. Mas várias outras estarão iniciadas, estarão em obras, de tal modo que nós queremos chegar em 2020 com isso aqui. Isso é um mapa de metrô e trem equivalente a qualquer capital mundial. Londres, Paris, Moscou, Nova York. Quer dizer, daqui a 8 anos, 7, 8 anos, nós devemos ter isso aqui. Linhas novas, linhas que virão da Zona Norte, atravessando aqui pela Angélica e indo aqui para a região do Jabaquara, linha que sairá lá do Largo 13, né? Aquele metrô que tem Capão Redondo, Largo 13, ele já está licitado, já está em obra, ele vai vir até a Chácara Clabim, não é? Linhas que irão até o aeroporto, não é? Enfim, nós teremos várias, uma que está se pensando seriamente, saindo ali da Lapa, da área do Ceasa, cortando pela Faria Lima, chegando em Moema. Enfim, até 2018, 2020, nós teremos uma malha semelhante à que existe hoje em grandes metrópoles mundiais. Mas e até lá? Até lá, nós temos aí um desafio de uma cidade que emplaca 600 carros por dia, que aumentou várias vezes nos últimos 40 anos, 30 vezes o número de veículos e nem dobrou o número de ruas. Quer dizer, então não tem mais onde pôr. Há 4 anos atrás, o Scaringella, conversando comigo, ele agora está em Jundiaí, mas ele estava aqui em São Paulo, trabalhando na prefeitura. Eu disse a ele, escuta, eu vejo muitos prédios novos na região da Faria Lima, aquele prolongamento da Faria Lima, nos entornos. Como é que vai ficar? Ele disse, não vai ficar. A situação hoje já não tem mais espaço nenhum. Não daria para ficar adicionando carros. Bom, nos últimos 4 anos, aquela região cresceu bem. Tem aquele prédio, que me parece um dos prédios mais caros de São Paulo, que está ficando pronto, naquele quarteirão ali da Faria Lima, um prédio sofisticadíssimo. Eu fico imaginando quantos carros vão ter naquela garagem. E, em frente a ele, parece que um banco comprou aquele quarteirão inteiro e também vai fazer uma grande torre. E por aí vai. Aqui do nosso lado, onde era a casa do Matarazzo, vai ser feito um shopping. É bem um retrato de uma política que está sendo pouco estudada. 6 andares para cima, 7 andares para baixo. 7. Onde é que vai caber esses carros depois, na hora que eles saírem desse shopping? Na Paulista? Aqui na Pamplona? Agora mesmo desci a Pamplona, até comentei com o motorista, mas a Pamplona está
cheia de carros, né? Para onde que vão esses outros carros? Alguma coisa precisa ser mudada no planejamento urbano da cidade de São Paulo. A cidade se presta, sem dúvida nenhuma, a grandes intervenções, tem áreas de crescimento potencial extraordinário. Vou dar alguns exemplos. Moca, Vila Prudente e Ipiranga. O que nós temos ali de terrenos e de possibilidades, nós temos já o trem, não é? O metrô, tem o novo metrô que chega pelo Sacomã, Alto do Ipiranga, Vila Prudente, vai ter esse Vila Prudente, São Mateus e depois Cidade Tiradentes. Como é que vai ser feita a intervenção urbana ali? Como é que vai se programar essa intervenção urbana? Vai ser moradia, vai ser centros tecnológicos, vão ser serviços. Quer dizer, é preciso que a cidade converse mais. O próprio poder público tem que conversar mais. É irreversível esse crescimento de São Paulo. E eu vi ontem com satisfação a presidenta da República, lá no Palácio Bandeirantes, anunciando esse investimento. Aliás, um pequeno parênteses. Espero que vocês todos tenham guardado o número. 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Claro, moradias para quem ganha até 3 salários mínimos. Mas, de qualquer maneira, 100 mil moradias. Aonde? Nas regiões metropolitanas, em área de risco. Tudo que a gente quer. Nós não queremos continuar vendo notícia de que choveu, uma casa desmoronou, ou uns barracos desmoronaram, morreram 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas. Isso é uma vergonha. A presidente até disse, olha, não existe um país com grau de desenvolvimento adequado, não é? Com um grau de desenvolvimento que nos permita dizer que é um país desenvolvido, em que todas as pessoas não têm a sua casa. O que distingue um país desenvolvido é que, na média, a grande maioria das pessoas tem uma casa. Uma casa no sentido de uma parede hidráulica. Pia de um lado, chuveiro e privada do outro. Isso distingue cidadania, não é? Você tem água encanada, você tem pia, você tem chuveiro, etc, etc. Então, eu acho que é irreversível esse crescimento. Essa região, Barra Funda, Nações Unidas, vocês já devem, como profissionais competentes que são, já devem estar olhando para aquele conjunto de prédios que está sendo feito do lado do Transamérica. São não sei quantas torres, devem ser centenas de apartamentos, né? Bom, muito bom. Quantos carros vão para ali? Eu fico pensando, uns 6 mil, 7 mil. Como é que eles vão andar ali na Marginal? Outro dia o prefeito Kassab me disse, secretário, não dá para a gente prolongar a Marginal de Pinheiros, ali do lado do centro empresarial, levá-la até próximo à ponte em que o trem atravessa para Interlagos? Fala, prefeito, eu acho que até pode fazer, mas deve custar uma fortuna, porque aquilo ali é cheio de alta tensão, torres de alta tensão. Teria que enterrar tudo aquilo para poder, em cima, fazer prolongamento da Marginal de Pinheiros. Quer dizer, os custos vão ficando também cada vez maiores para você permitir essas pessoas terem mobilidade. Me disseram outro dia que nas Nações Unidas tem horários que as pessoas esperam 1 hora e 20 para poder sair com o carro da garagem, que não tem como sair. E isso impacta fortemente a atividade de vocês. Eu não tenho dúvida que vai crescer. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver outro dia um documentário falando sobre a China. A China não é só que ela é um grande player no mercado internacional, e será cada vez mais, mas a China está constituindo um mercado interno que é um mercado interno poderosíssimo, de centenas de milhões de pessoas. Eu não tenho a menor dúvida que as exportações brasileiras de commodities vão continuar crescendo. Como é que vai alimentar esse pessoal? Precisa de soja, precisa de milho, que nós produzimos, precisa de café, precisa de carnes. O Brasil é o maior exportador de carnes do mundo hoje. E nós nem chegamos na China, hein?
A China ainda não é um grande consumidor de carne de boi, de carne de frango, de carne de porco. Nosso. Na hora que eles entrarem, imagina, haja porco, frango e carne. Tudo que você imagina para a China, você multiplica na casa do bilhão. E eles agora estão com um programa habitacional de construção de milhões de moradias. E alguém comentou comigo que todo o minério de ferro que o Brasil exporta para a China hoje seria apenas suficiente para a construção dessas moradias. Ou seja, o Brasil vai aumentar mais ainda a exportação de minério de ferro para a China, de nióbio. A China não vai parar. Ela tem trilhões de dólares de reserva. Ela tem uma capacidade competitiva cada vez maior. E, ao mesmo tempo, ela não tem como produzir soja, ela vai ter que comprar de nós. Nem tem como fazer grandes fazendas de gado, ou de porcos, ou de granjas, etc., etc. Então, o Brasil vai continuar crescendo. Tomara que a gente agregue cada vez mais valor às nossas exportações, que aí você cria oportunidades para os nossos jovens, para que eles sejam tecnólogos, engenheiros, inovadores, criativos, etc., etc. Mas o nosso mercado imobiliário, eu não tenho dúvida que ele vai continuar crescendo. Às vezes as pessoas me dizem, você não acha que tem uma bolha? Não, não acho, não. Acho que o mercado ele vai encontrando os seus caminhos e a sua clientela em função de todo esse crescimento. Cresce mais num lugar, menos no outro, mas o balanço será positivo. A tendência ao crescimento será grande. O que interessa a vocês aqui é a nossa cidade de São Paulo. Eu acho que isso vai acontecer aqui. É inevitável. São Paulo é a cidade de oportunidades, continua sendo. Eu acho que São Paulo tem agora que consolidar a sua vocação de cidade mundial. Falta a São Paulo um grande equipamento de feiras e eventos. Acho que a gente tinha que acender uma velhinha uma vez por ano para o Alcântara Machado, que foi meu amigo. Eu fui há 10, 11 anos atrás secretário de Desenvolvimento e abri todas as feiras lá no Anhembi. 40 anos atrás, quando ele fez aquilo, acharam que ele era maluco. No entanto, aquilo vocacionou São Paulo, FENIT, Feira do Automóvel, isso e aquilo. São Paulo hoje cedia os principais eventos do Brasil de longe, mas podia sediar eventos mundiais. Mundiais. O Brasil é o terceiro ou quarto mercado mundial de cosméticos. É o terceiro ou quarto mercado mundial de telefonia, de imagem de som, de automóvel, é o quarto ou quinto. O Brasil pode fazer feiras mundiais, porque nós não temos espaço. Eu acho que São Paulo tem essa ideia do Piritubão, mas ainda vai levar tempo. Talvez o governo do Estado se antecipe naquela região ali da Imigrantes, onde já tem aquela área de exposição, onde tem a Secretaria de Agricultura, onde tinha a FEBEM, o governo faça uma parceria público-privada e acrescente uma área de 120 mil metros de exposição. Talvez isso nos ajude a trazer já, se fizermos com certeza, eventos mundiais. São Paulo já tem gastronomia imbatível, comparada com qualquer lugar do mundo. Museologia imbatível. Música também, mas museus. MASP, MAM, MAC, Pinacoteca, para todos os gostos. Não é? Música, a Sala São Paulo, uma das 5 melhores salas do mundo, mais o municipal. Quer dizer, nós precisamos reconhecer, inclusive, todos os ativos que nós já construímos e que, consolidando essa vocação mundial, eu não tenho dúvida, expande mais ainda o setor imobiliário. Claro que com programação. Tem que haver um planejamento. Senão, daqui a pouco, a gente não consegue andar. Por isso, eu acredito muito, confio muito que não é com restrições, é com ordenamento, com planejamento, que dê vazão a esse momento de crescimento, de investimento, de desenvolvimento de novos negócios. O governador está fazendo a sua parte. Os números de São Paulo são muito expressivos em matéria de recursos orçamentários. O governo está prevendo investir recursos bem expressivos nos próximos anos. Não é?
a perspectiva de crescimento nosso não é pequena. Olha aqui, nós vamos investir até 2015 30 bilhões no metrô, investimento direto. Ou 9 bilhões e 400 milhões na CPTM, que são os trens, né, que conectam Osasco. O Rio Pinheiros ali é um trem, não é metrô, é um metrô de superfície, tem a mesma qualidade. Não é? Mais 5 bilhões no sistema de trens metropolitanos e mais R$ 1 bilhão na empresa metropolitana de transportes urbanos. Ou seja, são investimentos expressivos. Olha, são investimentos da ordem de 30, 40, 45 bilhões de reais. Só em transporte de massa. Se você considera que nós estamos fazendo PPP, parcerias público-privadas, essa linha mesmo que vem da Lapa, entra na Faria Lima e vai até Moema, é uma linha que vai ser feita com parceria público-privada. É concessão. Nós temos uma perspectiva alvissareira. Eu não sou pessimista. Acho que não é fácil, o desafio é grande, mas eu não sou pessimista. Agora mesmo, você conhece bem a região, o governo de São Paulo investiu 200 milhões de reais para conectar o Rodoanel Sul com a Jacú-Pêssego, cortando ali por Mauá. Se vocês repararem bem, a gente tem aqui, de quem está olhando daí para cá, Santos, a Imigrantes Anchieta, que chega no Rodoanel Sul, o Rodoanel Sul, que entra aqui para Mauá, conecta com a Jacú-Pêssego, chega na Ayrton Senna, você vai para o aeroporto de Guarulhos. Então, você tem o maior aeroporto do Hemisfério Sul e o maior porto do Hemisfério Sul, em 2 horas. Antigamente, a gente tinha que dar uma volta enorme. Isso é logística. Eu lamento que ainda não tenha ido para a Câmara Municipal a operação Rio Verde-Jacu. Essa operação é fundamental. Aqueles entornos da Jacú-Pêssego, ele se presta a muitos investimentos. Muitos. Outro dia eu perguntava, por que que... E aí vem a questão da mobilidade. Por que que a gente não encontra caminhos para que dezenas de milhares de pessoas que vêm todo dia da Zona Leste para o centro possam trabalhar na Zona Leste? Call center, data center, etc, etc. São dezenas de milhares de pessoas que vêm. Conversei com as empresas. Problema de fibra ótica. Não tem problema. Fala com a Telefônica, ela põe. Eles vão faturar. Se faltar algum problema de energia, a Eletropaulo vai e põe também. Carga. Né? Nós votamos na Câmara, no final de 2010, um projeto do teletrabalho. Se qualquer um de nós quiser fazer uma reserva na United, agora, na American Airlines, ou num restaurante em Nova York, quem vai atender é um rapaz em Mumbai, na China, na Índia. Ele que vai fazer a reserva do restaurante ou da passagem. As pessoas podem trabalhar em casa. Então, para que deslocar essas pessoas? As pessoas querem, inclusive, ter mais qualidade de vida lá, no seu pedaço. As regiões de São Paulo estão se estruturando. Então, o investimento privado tem vitalidade na nossa cidade. Então, é preciso que haja estímulo do governo, e até mesmo da prefeitura, para investimentos naquela região, não é? E que podem ser feitos, né? E que tem logística ali. Essa Foxconn foi para Jundiaí. Por quê? Porque o prefeito de Jundiaí, o Miguel Haddad, é muito competente. Quando viu que a Foxconn queria vir para o Brasil, foi para a China, se mexeu e tal. Olha, ofereço para vocês uma redução de ISS, uma redução de IPTU, venham para cá. Foi embora para lá. Podia ter ido para Jacú-Pêssego, com uma logística melhor do que a de Jundiaí. Está certo, Jundiaí fica mais perto de Viracopos, mas a Jacú-Pêssego fica mais perto de Santos e do lado de Guarulhos. Hoje tem que se disputar isso. A cidade de São Paulo, ela precisava estar mais ativa nisso aí, na disputa de investimentos e tudo que vem atrás. O Itaú está transferindo, vai começar a transferir o seu data center para a região de Mogi, Mogi-mirim. E vieram nos pedir
para disponibilização de mais carga de energia. Bom, para encurtar a conversa, eles esperam até 2022, 2024, ter trabalhando nesse data center deles, nessa região, que é depois de Campinas, 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Eles vão desenvolver uma nova cidade. Itapira, Mogi, ali, eles vão fazer um triângulo ali, onde vai se desenvolver uma nova cidade. Imagina quanto vai se desenvolver ali a construção civil. Não é? E eles têm que correr para fazer, porque o data center deles aqui está chegando no limite. As transações hoje são todas eletrônicas e tal, as memórias, os arquivos, etc, etc. Portanto, eu sou otimista com relação a que o Brasil vai se manter em crescimento. A nossa cidade de São Paulo, eu não vejo nenhum sinal de envelhecimento da cidade, de perda de iniciativa. O que talvez falte um pouco é um ativismo maior do poder público municipal. Às vezes a gente acha, as pessoas reclamam, falta uma interlocução adequada, falta uma maior celeridade nos procedimentos, isso às vezes dificulta a implantação de iniciativas, mas, de qualquer maneira, a minha expectativa é que a cidade realmente vai manter um ritmo forte de crescimento e, consequentemente, no que se refere à construção civil e ao setor de imóveis. Acho que esse investimento na área de logística, de transporte de massa, é um investimento bem adequado. Quanto mais rápido ele se realizar, melhor, mas está num ritmo bom. E acredito que esses novos arranjos produtivos podem ajudar a melhorar também a mobilidade urbana. Outro dia eu fui experimentalmente não, porque já está funcionando há anos, mas nós fizemos até para mostrar a certas autoridades, e o Ronaldo estava junto e tal, o pessoal da FIFA, pegamos o Expresso Guaianazes na Luz. 19 minutos depois você está em Itaquera. Ele para 2 vezes. Então, do ponto de vista de Copa, é que as pessoas, no fundo, gostam de falar muito também, né? O problema, tal. Transporte não tem nenhum. Eu lembro que eu comentei isso numa rádio, você disse, mas eu que moro aqui na Vila Madalena, como é que eu vou fazer? Eu disse, pega o metrô na Vila Madalena, faz conexão na Consolação, vai para a Luz, na Luz pega o Expresso Guaianazes e em 20 minutos você está em Itaquera. Você vai gastar uns 40 minutos só de metrô. Vila Madalena, Consolação, Consolação, Luz, Luz, Guaianazes. Isso São Paulo já tem. Hotelaria para a Copa, São Paulo tem. Precisa investir mais, não vai faltar investidor. Eu já perguntei a eles, olha, se nós sentirmos que vai faltar, nós vamos investir mais. E o investimento está ocorrendo também no entorno de São Paulo. Não é? Gastronomia, se precisar de mais churrascaria, o pessoal faz. Mais restaurante japonês, faz também. Pizzaria, enfim, não vai faltar. São Paulo está se tornando uma cidade capaz de produzir serviços em massa. São milhões de pessoas que hoje, em São Paulo, comem fora. Almoçam, jantam fora. Podemos melhorar mais ainda e ter uma estrutura adequada de acolhimento. A que temos hoje, ampliando, acertando, ajeitando. E, portanto, eu tenho uma visão otimista, acho que o trânsito está difícil, né? Eu até brinco, olha, se eu fosse prefeito de São Paulo, o presidente da CET teria status de secretário. Para ele poder dizer, isso pode ou não pode. Né? Claro que nós temos que favorecer o desenvolvimento, o investimento, etc., mas temos que cuidar também da mobilidade, né? Da vida, do cotidiano das pessoas. Então, do ponto de vista da mobilidade, é isso, é minha contribuição aqui para o debate. E eu gostaria de ouvi-los também, até porque vocês têm uma experiência prática, embora eu costume andar por São Paulo e procure usar os modais de São Paulo, trem, metrô, ônibus, até para ver como é que está sendo feito o deslocamento, né? Vocês têm uma experiência cotidiana, certamente muito maior que a minha. É isso aí.
Fica agora aberto para perguntas. Aqueles que quiserem fazer algumas perguntas, por favor. Boa noite, secretário. Luiz Macedo. Alguns deputados já vieram aí, o senhor André Matarazzo, outras pessoas. Eu faço pergunta para eles, nunca tive uma resposta assim, objetiva, né, que desse resultado. Sobre o final da Águas Espraiadas, ali, a minha imobiliária é lá, e muitos clientes fazem pergunta que eu não sei responder mais. Gostaria de saber que pé que está aquilo lá, que fala que vai fazer até imigrantes. Tem um mapinha no YouTube, aquele mapinha de 6h45, que até já faz 2, 3 anos que tem esse filme no YouTube, filme da Prefeitura. Gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa para dizer para nós sobre aquilo. Olha, eu acho que quem tem que dizer sobre aquilo é o prefeito, não eu. Aquilo é uma obra municipal. O prefeito já anunciou várias vezes que vai fazer. Tem um projeto de reurbanização de favela, tem um projeto de construção do túnel. Eu outro dia perguntei para o Maluf, por que você não terminou essa obra? Ah, porque não teve dinheiro. Fazendo do jeito que você fez, essa obra ficou pela metade e não cumpriu o principal objetivo dela. Qual era? O objetivo de uma alternativa de acesso a imigrantes. Felizmente, hoje nós temos o Rodoanel. São Paulo viveu anos e anos dependendo daquela ponte Ari Torres, que conecta a Marginal de Pinheiros com a Bandeirantes. Se aquela ponte caísse, você não tinha como acessar imigrantes. Então, a ideia foi, água espraiada, você cria uma outra alternativa para chegar na imigrantes. Ele promete, como prometeu outras coisas, infelizmente, não sai do papel. Mas o senhor tem tido estado com o senhor Kassab, alguma coisa? Não comenta nada? Nunca perguntei a ele especificamente sobre isso. Sei que há anúncio disso aí, enfim, projetos, coloca na internet, mas do papel não sai. Infelizmente. É que esse filme é da Prefeitura, né? Não é da Prefeitura. Aliás, eu disse aqui, o senhor deve ter observado, que eu acho que a Prefeitura tinha que ter um pouco mais de celeridade nas intervenções relativas à mobilidade. Por exemplo, os corredores. O avanço, eu me certifiquei hoje ainda, sobre aquilo que foi anunciado como projeto, etc., é praticamente nulo. Não houve nenhum avanço em matéria de corredores urbanos. Então, continuo dizendo para os meus clientes que ninguém sabe nada. Olha, eu pelo menos não sei, mas se você depois deixar aí com a minha assessoria, eu ligo para o prefeito amanhã e digo, olha, um cidadão interessado e preocupado me perguntou se você tem alguma data para isso aí. Eu acho até bom. Tá bom. Boa tarde, boa noite, senhor Zaio. Meu nome é Hideo Maeda. Eu sou originariamente arquiteto. Né? E hoje, dentro do seu tempo, do seu tema, né? Mobilidade urbana, eu estou trazendo uma proposta para a via mais congestionada, que é a Marginal Tietê e Pinheiros, totalmente saturada, congestionada, né? E sempre com acidentes. Não há um dia que não haja um acidente. Por causa do quê? Do conflito entre os caminhões de carga e o automóvel. Então, e já está saturada, não há mais como expandir estas marginais. E eu estou trazendo uma proposta, até agora inédito, e que agora se torna possível por causa de uma lei que talvez muita gente não tenha percebido. A presidente Dilma, né, assinou a liberação do uso de pedágio dentro do perímetro urbano. Então, agora, este projeto pode calhar. E eu quero esse projeto. Trata de se fazer. Porque em superfície já não é possível, na marginal. Então, seria via aérea elevada ao longo de cada uma das marginais. Não é tipo Minhocão. Por quê? Porque o tablado dele, né, vai ser somente para 3 faixas de carros, mais uma faixa de moto e outra de bicicleta. Né? E, ao longo do rio Tietê, isso não vai ferir a paisagem urbana, né? Porque ela vai ser uma estrutura muito leve ao longo e do tamanho e a extensão onde será inserido. Então, eu trago aqui a proposta que eu vou passar às suas mãos e como seria executado isso daqui.
Porque sempre que se fala num problema desse, o problema não há dinheiro para isso. A prefeitura não tem tempo para se dedicar a isso. E aqui eu já proponho, dentro do PPP, não é? Em que a prefeitura não vai ter dispêndio nenhum. Ela só vai dizer, olha aqui, este é o projeto, este é o traçado, este é o tipo de estrutura. E, na parte privada, forma-se um consórcio, né, em que é um PPP, em que o consórcio não vai ser unicamente nas marginais, vão integrar também os das rodovias concessionárias, porque o projeto prevê entrada e saída para as rodovias. E entre eles eu vou citar uma que é de maior urgência, que seria a Dutra. A Dutra está já saturada desde Arujá até chegar em São Paulo. Não? Então, seria uma via elevada que continuaria em cima da Dutra, porque fazer uma expansão da Dutra é uma coisa problemática, por causa do tipo de relevo. Muito bem. Olha aqui, o senhor me dá um projeto, eu vou considerar, e acho que é uma ideia instigante. Certo. Depois eu faço uma observação sobre isso. Obrigado. Sim. Nada, senhor. Boa noite, secretário Aníbal. Eu sou Jairo Bonilha e gostaria de parabenizá-lo aqui pela sua palestra, agradecer a sua presença e agradecer em especial que recebi hoje uma cartinha, aliás, ontem, uma cartinha sua, também tem uma filiação no PSDB para votação e tal. A minha participação hoje seria, assim, no sentido de trazer algumas sugestões a respeito da mobilidade, que eu acho interessante para São Paulo. E eu vejo essa parte de mobilidade, transporte urbano, uma coisa assim um pouco mais ampla e que não está diretamente ligado somente à área de transporte. Uma parte que o senhor já comentou é o fato dessa mobilidade em determinados horários. De manhã, de manhã, metade da população de São Paulo vem para o centro e, ao final da tarde, essa mesma população volta para os outros bairros mais retirados. Então, é o que o senhor já comentou, teria que se achar um jeito de evitar tanta gente vindo, tanta gente voltando. Outra coisa que eu acho que deve ser considerado são os horários. Eu acho que tem muitos setores, comércio, partes da prefeitura, inclusive, e certos tipos de atividades que eles praticamente são exercidos dentro do mesmo horário. Por que não um banco não trabalhar no horário depois das 4h30? Por que não setores da prefeitura prestar atendimento após o final da tarde até um horário de 22 horas? Não precisariam ser, talvez, todas as unidades, mas muitas delas. E eu acho que teria que se fazer alguma coisa no sentido de se evitar que todo mundo saísse ao mesmo tempo de manhã aqui para o centro e todo mundo voltasse à tarde para os bairros novamente. Vamos ampliar esses horários. Outro dia, conversando com eles, uns amigos falaram, mas também estão fazendo tanto carro, daqui a pouco não tem mais onde pôr os carros. Realmente estão fazendo carros. Aí outro pegou e falou, mas também estão fazendo casas mais longe, o pessoal está indo morar mais longe, está usando o carro para ir para mais longe. Mas também estão fazendo mais pessoas, né? Bastante pessoas estão fazendo. Então, nós precisamos ampliar. Só o relógio que continua de 1 a 12. Então, o problema é o horário. Tem que dividir esse pessoal todo aqui. Boa noite, doutor Aníbal. Obrigado por estar aqui. O meu nome é Jaime Jorge. A minha proposta indicativa para, neste caso aqui, a preocupação é a zona urbana de São Paulo. São Paulo está se tornando uma cidade vertical, certo? Então, no caso da nossa salvação no desenvolvimento da cidade, será mesmo o metrô. Então, eu proponho que, a esta altura, as linhas do metrô estão muito centralizadas no centro da cidade. Então, ela tem que sair para as zonas urbanas, buscando os municípios em volta no quarteto norte, sul, leste, oeste, começando, talvez, para uma linha que vai desde as rodovias, do caso do Ciasa, zona norte até a zona leste, até onde ela puder
ser extensiva. Da zona leste até a zona sul, outra linha, e na zona sul, outra linha para a zona oeste, mesma coisa. Fazer um quarteto onde descarregava as linhas centrais que estão sendo construídas atualmente. Então, isso seria uma saída. E a cidade está ficando saturada. Então, como o senhor apontou que o grupo Itaú já está se deslocando para o interior, a tendência vai ser os grandes investimentos ir para em redores da Grande São Paulo. Então, as populações vão acabar se desviando para aquelas áreas. Então, vai crescer muito. E a mesma coisa com o trem-bala, ligando Campinas ao Rio, ela poderá ser extensiva para o interior do estado, depende do crescimento que vai ter lá. Então, para a cidade de São Paulo, tem que haver uma descentralização, porque poderá haver um abandono. Futuramente, a cidade poderá ser abandonada, que ela vai se virar uma cidade vertical. Então, o certo é o metrô vir para a periferia e descarregar a área central. Essa é a minha proposta. Boa noite, professor Zé Ardíbio. Meu nome é Aderval. Professor, entendendo a mobilidade urbana, eu tenho uma preocupação ali na região do Jardim Ângela, na Avenida M. Boimirim. É uma região que realmente as empresas estão crescendo para os interiores, mas ainda tem na região do M. Boimirim uma situação muito difícil, porque nós não podemos ainda transitar, e é uma área de grande crescimento para que as pessoas possam estar construindo. Tem muitas casas antigas que as construtoras deveriam estar olhando para essa região, que necessita muito do apoio, e agradecendo já, pedindo que o senhor converse com o prefeito Kassab, porque eu não posso chegar até ele, mas eu sei que o senhor pode, para que ele olhe com um olhar mais clínico para aquela região do M. Boimirim, Jardim Ângela, Horizonte Azul, que está muito precisando. Muito obrigado. Boa noite, secretário. Meu nome é Leandro Natarelli, sou corretor. E no último dia 3 de janeiro, eu solicitei uma reunião com o presidente José Augusto Viana, onde eu trouxe algumas sugestões de mobilidade, inclusive deixei um material com ele, que são bastante interessantes e bem viáveis, né? Inclusive em termos de tempo de construção. Na cidade alemã de Wuppertal, existe um trem chamado trem suspenso, que foi inaugurado em 1901. É uma ideia muito inteligente, que inclusive utiliza, ele corre sobre leitos de rios e leitos urbanos também, de vias urbanas, sem degradação urbana. Por exemplo, quando você tem o metrô aéreo ou mesmo o Minhocão, embaixo dele você tem as colunas e no entorno você tem uma degradação urbana. Ou seja, todo aquele espaço onde estão fixadas as colunas é inaproveitável para a via. No caso desse trem de Wuppertal, na Alemanha, ele é feito em forma de arcos e o trem fica suspenso como se fosse um teleférico. Todo o leito abaixo dele é utilizável, não há degradação urbana no entorno, inclusive ele passa por cima de leitos de rios. E eu deixei esse material com o senhor José Augusto Viana, eu peço a gentileza que o senhor lhe forneça esse material também. Ok? Muito obrigado. Boa noite. Com relação a esse material sobre o trem suspenso, esse material já está sendo encaminhado à sua assessoria, ok? Boa noite. Meu nome é Hamilton Prado, sou corretor há mais de 30 anos. Queria primeiro agradecer a presença do ex-deputado Milton Flávio aqui, que eu acompanhei a legislatura dele na Assembleia, um deputado combativo, trabalhador. Obrigado pela sua presença, deputado Milton Flávio. Secretário, o senhor falou, nós falamos da Avenida Água Espraiada, e o Paulo Maluf fez aquela obra maravilhosa. Na ponta de cá, o Kassab conseguiu concluir fazendo a ponte estaiada, ligando com as marginais. Na ponta de lá, como o Paulo Maluf deixou o projeto pronto e o Zé Serra passou na prefeitura depois do Maluf, que era do PSDB, pergunto, por que ele não continuou essa obra que o Maluf deixou até o final? Obrigado.
Zé, boa noite mais uma vez. Olha, o problema urbano de São Paulo, todos nós sabemos que é um caos. Nós que somos corretor de imóveis, eu que estou há 32 na área imobiliária, eu sei que é difícil. Mas o que me trouxe hoje aqui, o Zé Aníbal, que é do meu partido também, que eu sou filiado ao PSDB, sou delegado aí. O que me trouxe aqui, Zé, pedir você em Brasília a importância, e o Conselho Regional, a importância de pôr o CRES nas escrituras e no contrato de locação. Só assim nós vamos combater a corrupção, sonegação, especulação, lavagem de dinheiro e os sequestros, que através do corretor credenciado à imobiliária, jamais o sequestrador vai ter acesso a alugar, alocar direto. E vai render mais para a Prefeitura, Estado e o Governo Federal e vai ajudar toda a categoria que estão aqui presentes, todos os corretores. Isso é a minha o fator de eu vir aqui hoje é em respeitar todos os colegas, é isso aí. Pedir você lá a Brasília, certo? A obrigatoriedade do CRES na escritura, que acaba, porque hoje os imóveis, além de subir muito, os proprietários querem na mão e o corretor não recebe 6% e é um caos sério. Te agradeço, um abraço. Leva para Brasília. Boa noite, eu sou Arthur. Existe uma preocupação que tenho, foi abordada aqui as questões do metrô, do trem, etc. e tal, mas não foi abordado e parece que não é uma preocupação ou não é uma solução, seja de prefeito ou seja lá de quem for, a questão das pessoas que estão dentro do trem, elas têm que ir caminhando para casa. Se eu quiser deixar meu carro e ir de ônibus, eu ando 200 metros do ponto até a minha casa. Apenas 10% desse trecho, por apenas 20 metros, eu consigo andar na calçada. Por 180 metros, eu e todos os moradores têm que ir pela rua, porque as calçadas não atendem. Ou seja, os arquitetos, os engenheiros, os incorporadores, consultores, eles não se preocupam em fazer essas calçadas. Essas calçadas sendo construídas, as pessoas podendo caminhar, elas deixarão os carros em casa para se deslocar no transporte público, que poderia ser a solução de diminuir a quantidade de carros. É lógico que prefeitos que têm que fazer isso, mas eu creio que isso aí... Eu creio que isso é um caos nacional, porque todas as cidades são assim. Ou seja, existe uma falta de respeito à dignidade humana ao cidadão que sai de casa e quer tomar um ônibus, por exemplo. É por isso que uso frequente do carro, eu creio. Ok? Boa noite, secretário. Meu nome é Pimentel, sou corretor de imóveis. Manuel Pimentel. Minha pergunta é assim, existia um projeto da linha azul do metrô do Norte seguir até o aeroporto de Cumbica. Ele vai continuar ou outra linha ligando os aeroportos aí, Cumbica, Congonhas, seria essa pergunta. Aeroporto de Cumbica. Isso, da linha norte até o aeroporto. Posso falar agora? Mais uma vez, boa noite, secretário. Sou Reinaldo Bressani, corretor também. Existe um projeto ou anteprojeto muito antigo na cidade, não diz respeito à prefeitura, mas mais exatamente ao Estado, que viria justamente ao encontro de uma solução para esse problema da mobilidade, que é uma outra rodovia projetada para sair da Teotônio Vilela e desaguar lá próximo de Itanhaém. E essa rodovia, por mais de 40 anos, se encontra meramente no papel. Ninguém abraça essa causa que poderia dar enorme vazão ao trânsito e facilitar muito a mobilidade do trânsito, principalmente quando dos feriados, né, que exige uma mobilidade maior. Gostaria de saber se o senhor tem alguma informação a respeito, algum interesse do Estado em movimentar isso daí. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu sou corretor Paulo Sérgio, sou também engenheiro e fiquei bastante contente em saber que vários colegas aqui estão preocupados com o que está acontecendo lá na região da Água Espraiada, ou tem interesse em conhecer. Tá? Eu, particularmente, sou morador da região e estou bastante por dentro do que está acontecendo. Inclusive, eu participo de uma comissão composta por engenheiros, como eu disse, eu também sou, onde a gente está tentando entregar à Prefeitura uma proposta alternativa na qual a operação urbana Água Espraiada teria o sucesso esperado a um custo extremamente menor e atendendo à necessidade da sociedade de uma forma bem melhor. Porém, estamos encontrando muitas barreiras, muita dificuldade. Então, se for possível, secretário, eu gostaria que o senhor pudesse gerar uma maneira, uma pessoa ou algum secretário, alguma coisa, que pudesse fazer nós apresentarmos essa proposta, uma proposta da sociedade, para a sociedade, com o intuito de resolver esse problema da mobilidade, inclusive um problema social. Se o senhor puder me ajudar, ficaria bastante grato. Boa noite, secretário Aníbal. Meu nome é Júlio Barbosa. A minha pergunta é o seguinte: nós temos um crescimento muito alto na região leste, região em Guarulhos, inclusive, e o transporte naquela região é muito carente ainda. Não temos metrô, não temos a ligação do aeroporto, ainda é muito precário, se leva muito tempo para chegar de São Paulo até ao aeroporto. Então, eu queria saber do governo qual é o seu investimento que... Vocês não se preocuparem, eu vou falar sentado, porque eu posso ver o que eu anotei aqui das questões que foram levantadas. Vou fazer uma consideração rápida e em conjunto, agradecendo muito ao seu Ideu aí essa ideia de uma via levada Pinheiros, Tietê, através de uma parceria público-privada. Cadê o seu Ideu? Ele está ali. Vou ver o seu projeto, depois vou voltar a falar. Eu já ouvi falar de projeto semelhante, não é? É interessante dizer o seguinte: há 2 anos atrás foi inaugurado o Rodoanel Sul. Ele foi inaugurado em março. Vamos fazer 2 anos, daqui a 2 meses. E todos nós dizemos, olha, inaugurado o Rodoanel Sul, a Bandeirantes vai ficar uma beleza. Hoje está engarrafada a Bandeirantes e, às vezes, o Rodoanel também. Bendito Mário Covas, que fez o Rodoanel Oeste, sem dinheiro. Naquela época não tinha tanto recurso para investir. São Paulo estava meio mal de finanças. E conseguiu fazer o Rodoanel Oeste, na marra, naquele jeito do Mário, batendo, arrumando um pouco daqui. O Peter, o prefeito, prometeu 25%, deu R$1. O Mário teve vontade de estrangular ele. Falou, não, eu pus no orçamento, governador. Mas quanto você pôs? Não, eu deixei uma janela com R$1. Uma janela, R$1. Mas ele fez. Olha, se não fosse aquele Rodoanel Oeste, São Paulo já tinha parado. Ó. Porque antes de inaugurar o Sul, a gente já via que o quanto o Rodoanel Oeste era usado, não só para conectar as 5 autopistas, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo, Regis e Raposo e Regis, mas era usado pelos moradores ali também para fazer pontes e tal. Bom, inaugurou o Sul e a Bandeirantes teve um alívio um certo tempo, agora já voltou. É muito carro, né? Bom, mas então é a mesma coisa. A Tietê fez toda aquela operação, ampliação, melhorias na marginal do Tietê, mas já se viu. Agora a nossa expectativa é o Rodoanel Leste, que fica pronto até 2014, e mais o Rodoanel Norte. Fora isso, doutor Ideu, eu penso muito no hidroanel. Nós temos condições de fazer um hidroanel. São Paulo já tem as 2 partes, Pinheiros e Tietê. Tem que fazer a base do triângulo, que já tem uma parte feita. É ousadia, mas construção civil é um dos maiores volumes de cargas da cidade de São Paulo. Todo o material de construção civil podia ser transportado por barcaças. Eu, em agosto, estive em Moscou. Fiquei hospedado do lado do rio Moscou, do lado do Kremlin.
e ficava olhando com inveja aqueles barcaças passando com 500 toneladas de brita, sem nenhum barulho, no Rio Moscou. Daí a pouco passava uma com 500 toneladas de areia. Quer dizer, tudo ali, cimento. Porque isso é uma carga volumosa. Não é? Nessa mesma viagem, passei em Londres. Fiquei vendo ali o Tamisa. Não só contêineres, mas também pedra, areia, brita. Você não vê um caminhão com pedra, areia e brita em Londres. Está tudo no Tamisa. Só quando chega o produto final, concreto, aí tem que vir o caminhão concreto e colocar o concreto na obra. Não é? Mas, enfim, eu concordo muito. Eu queria fazer uma antecipação aqui de resposta. Uns temas muito importantes. O Arthur levantou um que é crucial: calçadas. Ele tem toda a razão, eu não dei destaque adequado na minha fala a esse ponto. Muitas pessoas não usam as calçadas por várias razões, mas, entre outras, porque elas não existem. Ou, quando existem, elas são um fator propenso de acidentes. Já se viu em estatísticas que muitos idosos de São Paulo quebram o fêmur, enfim, se machucam por causa das calçadas. É muito procedente a observação feita pelo Arthur, não é? De que isto é crucial quando se pensa em mobilidade urbana. Calçadas tem que ser rigoroso aí. Não é? Rigoroso. Não pode ter concessão na fiscalização de calçadas. Não pode. E não é uma coisa que esteja muito além ou muito acima da capacidade de investimento dos empreendimentos ou das casas, do que for. Criar uma consciência de que a calçada é um componente essencial do mobiliário urbano e da mobilidade urbana. Tem toda a razão. Falar de um tema que eu gosto muito, que alguém pediu aí, o Aderbal, Jardim Ângela, pediu uma atenção especial em Boimirim. Eu vou até ficar de pé para poder fazer uma ilustração aqui, pantomínica, né? Mas aqui tem a Marginal de Pinheiros, né? Aqui a gente tem a Boimirim, que é uma avenida que vai lá, desce Piraporinha, vai lá para o Jardim Ângela. E aqui a gente tem a Roberto Kennedy, que depois vai lá até o Teotônio Vilela, que também apareceu aqui. Bom, o que nós temos de transporte de massa hoje aqui na Zona Sul? Nós temos o trem de superfície que vem, depois ele, lá na frente, próximo à Pedreira, ele atravessa Pinheiros, tem uma estação do Autódromo, tem outra estação Interlagos e tem a estação Grajaú. Foi você que colocou a questão. O governador já anunciou, os estudos já estão sendo feitos, eu acho que vai acelerar, para levar o trem a Varginha. Portanto, seria, depois do Grajaú, a estação Mendes, uma nova estação, e Varginha. Ali, o trem conseguiria captar 110 mil passageiros. E isso teria um impacto positivo sobre o trânsito na Teotônio Vilela e na Roberto Kennedy. Tem que acelerar essa obra. Outro dia eu cobrei disso numa boa, do meu colega de secretariado, Jurandir. Jurandir, acelera isso, porque o leito já existe. É fazer as estações, colocar os trilhos e completar aquilo. Agora, o mais grave é o Boimirim. Nós temos um metrô que vem Capão Redondo, Largo 13. Qual é o estudo que nós estamos fazendo? Largo 13, Capão Redondo, mais 3 estações para baixo. 1, 2, a terceira, Jardim Ângela. É o único jeito de... A população dessa região de São Paulo, eu acho que hoje é a população que mais sofre em matéria de transporte. Eu já vi muitas vezes... Outro dia eu estava lá às 6h30 da tarde. As pessoas andam do centro empresarial até Boimirim, a pé, que vai mais rápido. Mas muitos, quando chegam no Boimirim, vão a pé até Piraporinha, que vai mais rápido. Você olhar lá de cima, você vai ver assim, é como se fosse uma pista de skate, de cobertura de ônibus. É um do lado do outro. A população fica exasperada. E na volta também. Então, tinha que levar rápido o metrô para o Jardim Ângela, porque ali você absorve 200 mil passageiras, e traz de metrô, confortavelmente, para a Estação Pinheiros do trem e para o Largo 13.
que é onde vai ter esse prolongamento que vem até aqui, a Vila Mariana. Essa linha nova, que é do Largo 13 até a Chácara Clabim, que já está em construção. O trecho Largo 13, Adolfo Pinheiro, fica pronto em 2 anos, mas tem mais 9 ou 10 estações. Bom, então, eu tenho muito presente isso aí e tenho conversado com a população sobre isso e tenho falado sobre isso com o governador, que tem sensibilidade para isso. Isso que eu estou dizendo, que eu parei para conversar com gente ali, que tem um caminhão de melancia logo depois. Por que vocês estão andando a pé? Porque é mais rápido. Eu conto para o governador. E o governador é um homem público que gosta muito de ouvir essas coisas práticas. Ó, o povo está andando a pé. Só tem um jeito de aliviar: levar o metrô até o Jardim Ângela. Bom, o Jairo Bonilla colocou aqui uma questão que realmente é inovadora. Tem toda a razão. Eu já tinha pensado em creche 24 horas, que tem muitas mães que trabalham aqui mesmo, no conjunto ali da Hospital das Clínicas, deve ter de enfermeiras, de mulheres que trabalham, que têm filhos, que poderiam ter o direito de ter uma creche ali por perto para o filho ficar. Mas tem serviços na prefeitura que talvez imponham a necessidade de que a prefeitura se abra até às 22 horas. Ou que o setor bancário faça... Quem sabe o banco podia abrir de 11 às 7? Sei lá. Ou de meio-dia às 7. Quer dizer, você tem que ser criativo. Isso, tem que ser criativo nessa matéria. Essa questão relativa a acesso ao poder público municipal em São Paulo, eu acho que está muito mal equacionada. São Paulo tem 31 subprefeituras, são pouco operosas, não tem resolutividade nenhuma, a população já está um pouco desgastada com isso, porque vai lá o subprefeito e diz: olha, eu não posso atender, não tenho o que fazer, a minha competência é só essa. Nem conhece a área. Nada. E aí você imagina, como é que você vai governar uma cidade do Anhangabaú, uma cidade de 11 milhões e meio de habitantes? Não governa, não adianta. O problema lá do Grajaú, o prefeito fica no Anhangabaú, ele não sabe como é que está lá. Quando você fala que falta creche, ele não tem muita noção do sentido prático disso. Ele tinha que ter... Eu defendo que São Paulo tenha prefeituras distritais, com delegação de poder, para que o prefeito distrital possa, por exemplo, negociar atração de investimento, novos negócios para a região, não é? Que o prefeito possa negociar ensino técnico, tecnológico. Se a cidade contribui tanto com o ICMS, ela tinha que ter mais ensino técnico, proporcionalmente. Mas o que acontece? O prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes fica no meu ouvido, no ouvido do governador, no ouvido do outro secretário, do outro deputado, e acaba arrancando uma escola técnica. O subprefeito de Itaquera, ele nem vem atrás de mim, ele não consegue nem sair lá de Itaquera, ele fica lá. No entanto, ele é subprefeito de um pequeno lugar onde moram 550 mil pessoas. Sabe quantas cidades no estado de São Paulo tem mais de 550 mil habitantes? 6. São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Osasco e Campinas. Sabe quantas subprefeituras em São Paulo tem 600 mil pessoas? 3. E outras têm 500. E, no entanto, não tem representação. O subprefeito não fala nem com o secretário municipal, menos ainda com o secretário estadual. O prefeito de Guaimbê, não sei se tem alguém aqui que teve a infelicidade de nascer em Guaimbê. Eu falo isso porque o prefeito de Guaimbê é muito meu amigo, trabalhou comigo. O irmão dele, a família toda, mas eu brinco muito com eles, porque Guaimbê tem 3.500 habitantes. Eles dizem que tem 5 mil, que na época de votar vão 1.500 que estão fora, vão lá votar. Mas o Didi, prefeito de Guaimbê, ele fala comigo. Quando quer, ele me liga. Ô Zé, me ajuda aí. Olha, o meu posto médico. 3.500 habitantes. 2 quarteirões aqui tem 3.500 habitantes. Ele está... Mas, claro, interlocução, falar com o secretário de saúde, falar com isso, falar com aquilo. Tem que... Esta cidade está ávida por falar. Olha aqui. Nós tivemos uma breve conversa. Ó. Olha o que surgiu aqui. Mobiliário, deslocamento, soluções. As pessoas têm ideias. Os talentos de São Paulo não estão nem nos partidos, nem na administração. Estão fora, claro.
A grande maioria dos talentos dessa cidade está fora da gestão ou fora dos partidos políticos. A virtude é você tentar encontrá-los através do diálogo, de criação de possibilidades, de canais, etc. Bom, a solução do metrô é essa ideia de um metrô circular. Grandes cidades do mundo têm esse metrô circular. Quem falou isso foi o Jaime... Não foi o Jaime Jorge? Foi. Grandes cidades do mundo tem. Paris tem. Não é? Tem 2 Paris. Tem um menor e tem outro maior. Não é? São Paulo, ao final desse projeto que eu falei aqui, ele praticamente terá uma integração circular na cidade inteira. E aí aproveito para responder que a linha azul está totalmente prevista aqui nesse programa até 2019. Mas, mesmo agora, o Jurandir, o secretário de Transporte Metropolitano, me disse que eles estão fazendo umas intervenções que eles querem melhorar fortemente a possibilidade de acesso ao aeroporto. Eu estou olhando aqui, esse trem que passa ali no Ticoatira, depois no Engenheiro Goulart, e antes de ir para a USP Leste, ele atravessaria e iria na direção do aeroporto de Guarulhos. A questão do Serra, por que ele não concluiu? Não, quem que sucedeu ao Maluf foi o Pita. Depois ainda teve a Marta. O Serra foi 9 anos depois. E realmente ele não teve prioridade em concluir o Água Espraiada. Não foi uma prioridade do governo dele. O Serra tomou várias medidas de recuperação financeira da prefeitura e, enfim, acho que fez uma boa gestão durante 14 meses, mas não conseguiu encarar esse desafio. O que ele fez foi uma parceria com o governador Alckmin, eu testemunhei essa parceria e defendi ela muito, que foi levar Jaco Pêssego efetivamente até Ayrton Senna. Vocês lembram que a Jaco Pêssego... Eu perguntei isso para o Maluf, num almoço com ele há um tempo atrás. Maluf, por que você fez 2 obras importantes e não concluiu nenhuma delas? Ele falou, quais? Eu falei, a Jaco Pêssego, porque você não fez os entroncamentos lá embaixo, São Mateus, ABC, e nem fez com a Ayrton Senna. E a Água Espraiada, que você levou até a Marginal, mas não fez o viaduto e, muito menos, não acessou até a Imigrantes. Faltou dinheiro e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi que ele não estava com muito interesse em conversar mais do que isso. Mas, enfim, o importante é que se faça, mesmo com soluções alternativas. Se tem uma solução mais criativa, e alguém mencionou isso, eu vou me interessar, inclusive, em saber, para a gente ver como é que se dá curso. Não é a primeira vez que eu ouço inquietudes com relação à Água Espraiada. Inclusive, outro dia alguém me falou de Cracolândia na Água Espraiada. Inclusive, eu conversei com o pessoal da prefeitura, da área de esporte, de saúde, para que tivesse uma atenção a isso. O pessoal da área de esporte me retornou e disse, olha, de fato tem. E nós vamos tentar jogar um equipamento esportivo ali, mandar profissionais, porque onde tem situações degradadas como essas, tem que fazer o governo chegar, com equipamento público, com atividade, com alguma coisa. Então, e com repressão a traficantes. Então, eu falei com essas 2 áreas, mas eu não estou sentado naquela cadeira. Mas eu sei que hoje São Paulo tem Cracolândia na Freguesia do Ó, tem Itaquera, tem São Miguel. Não são como essas, mas já tem núcleos ali que preocupam. Mais preocupante ainda, falei com uma advogada amiga minha, passou 15 dias agora em Fortaleza e Salvador. Ela falou comigo hoje, falou, Zé, eu estou horrorizada. Essa questão da droga e do álcool no Brasil está tomando uma dimensão impressionante. Eu vi lá no Ceará, em Fortaleza, eles servem cachaça, uísque, vodka, a pessoa sentada na praia, tem garçom, leva e tal. Você começa a beber 10 horas da manhã, gente jovem. Claro, houve uma melhoria da renda e as pessoas associam muito a, enfim, bem-estar, relaxamento, a tomar um trago, a isso, aquilo, dali a pouco a droga. Realmente, nós temos que começar a fazer um pouco de campanha nisso aí, viu? Eu estive na Rússia e fiquei horrorizado com o que eles bebem. Mas é um negócio assim de... Vamos dar uma ideia de uma praça aqui. Tem uma praça qualquer que tem aqui por perto. Você vai na praça, tem 200 pessoas embriagadas. Bêbados. Estão completamente bêbados. E olha que não era inverno, não. Em agosto. Tinha sol, tinha calor. E eles bebem sem parar. Eu peguei um trem para ir de Moscou a São Petersburgo.
Aliás, me convenci que não precisa de trem-bala. 700 quilômetros de distância, 3 horas e 15. Todo o tempo o painel mostrava 220, 240 quilômetros. Não precisa ser bala. É um trem de alta velocidade. É como se você fosse daqui a Brasília de trem em 3 horas e 15. Seria uma maravilha, né? Não ter que ir no aeroporto, ficar esperando, pegar um avião e tal. Você ia na estação de trem, pegava o trem 3 horas e 15 depois, estava no centro de Brasília. Bom, 7 horas da manhã, vem o café. O café a mulher oferece uísque, vodka, vinho. O casal do meu lado e mais 2 senhores do meu lado, eles pegaram vodka, vinho e uísque. Os 4. Cada um pegou uma garrafinha. Mas não foi para levar para casa, não. Tomaram as 3. Eram 7h15 da manhã. Eles bebem, já é uma história ali. Vamos tentar segurar essa história aqui no Brasil, não é? Bom, hein? Assim seja. Bom, eu queria passar uma revista aqui que tem algumas coisas, não respondi ainda. O Leandro falou dessa solução, vou procurar me interessar, Leandro, saber dessa solução nessa cidade alemã do Arco. Eu já vi alguma coisa, né? Segura por cima, né? Bom, importância do Cresce. Quem foi mais aplaudido aqui? Você está ficando também um panfleteiro, hein? Você agitou a reunião inteira, interrompeu a reunião, hein? Um agitador, não é à toa que ele é do PSDB, da partidária. Mas, olha, o que eu posso me comprometer com você é o seguinte, eu vou levantar isso aqui. Eu tenho uma boa assessoria ainda em Brasília, assessoria da bancada, eu fui líder 4 vezes, boa parte dessa assessoria foi eu que contratei, ela é muito competente, eu vou pedir que eles me façam um parecer sobre isso aqui, num prazo curto. Agora está meio devagar ali, mas a partir de 1º de fevereiro funciona. Em fevereiro eu te mando. Não, pode deixar que eu vou te mandar. Ó, se eu não te responder, cobra do Milton Flávio, faz ele... Mas ele vai te responder. Bom, exatamente. Essa outra rodovia, ela está prevista, viu? O governador mandou estudar. O pessoal que está fazendo o Rodoanel Leste já apresentou a ideia de puxar ali da região sul uma nova descida para o litoral. Isto é necessário, vou dizer a vocês, inclusive, por quê? Por uma incompetência renitente do governo federal. A vergonha no Brasil, que é a ligação de Buenos Aires a Fortaleza, tem um pedaço que é mão dupla, que é a Serra dos Cafezais, aqui da BR, aquela tragédia onde morre gente todo dia, capota caminhão, é um desastre. Sabe o que está acontecendo, pessoal do Vale do Ribeira? Eles, em vez de subirem pela BR, eles vão para o litoral e sobem pela Imigrante Anchieta. Fala, Zé, dá um pouquinho mais de tempo, mas é 10 vezes mais de segurança. Então, precisa, de fato, fazer um novo acesso ao litoral, economizaria tempo, enquanto o governo federal não consegue resolver esse problema da Serra do Cafezal. É mão dupla. E puseram pedágio, isso, aquilo, outro, e assim mesmo a obra não sai. Põe as máquinas e tal, mas não acontece, infelizmente. Mas está previsto, a empresa quer incorporar essa obra, essa descida, no contrato que ela tem com o Estado para construção do Rodoanel Leste. Se der certo, isso é obra para 2 anos. Em 2 anos se pode ter essa nova descida para o litoral a partir da Zona Sul de São Paulo. Por baixo, né? Claro, aí dobrar até a BR. É uma solução também. Mas por que as pistas do Cafezal não saem? Eles dizem que tem problema ambiental, isso, aquilo, outro, mas eu acho que não é só ambiental, não. É falta de vontade. Fizeram um pedágio meio ideológico, aí baratinho, para dizer que o pedágio de São Paulo é lá caro, mas São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do Brasil. E a Serra do Cafezal continua matando gente. Você paga R$1 antes de entrar e R$1 depois de sair. Acho que agora está R$1,20. É uma coisa assim, mas não resolve nada. Bom, olha, eu quero ver muito essa solução alternativa da... bom, o Júlio, por último, colocou a questão do forte crescimento na leste, Guarulhos, e o acesso, né? Alguém já tinha falado, o doutor Ideu falou que a Dutra está congestionada.
Olha, vou falar para vocês uma coisa. Tudo bem, temos problema e tal. Mas não tem uma capital do mundo que tem 10 autopistas chegando dentro dela. Não tem nenhuma no mundo inteiro. Eu morei em Paris 5 anos. Paris tem 5 autopistas hoje, chegando em Paris. Tem a do norte, tem a do leste, do oeste, tem a do leste, tem 2 para o sul. Uma para a região de Lyon, outra para a região de Bordeaux. São Paulo tem 10. Agora, o que Paris tem e São Paulo não tem nada? Trem. Trem e trem. Nós temos que fazer trem. É impossível não ter trem para Sorocaba, trem para Jundiaí e Campinas, trem para São José dos Campos, trem para Santos. Depois de... Hein? Sim, mas eu estou dizendo, tudo bem, é que não se investiu, agora tem que investir, correr atrás, fazer linhas modernas de trem. Rodovia, toda a história. Bom, aí foi uma opção que o Juscelino fez, teve todo um mérito, jogou o Brasil mais para o interior, etc. Mas tem que recuperar a ferrovia. O governador quer fazer já São Paulo, Santos, Campinas. Mas já está mandando fazer projeto para Sorocaba, para São José dos Campos e para baixo, que é para Santos. Aliás, eu disse uma coisa... Quando teve aquele final de semana parada gay, teve também o Corpus Christi. No Corpus Christi, 3 milhões de pessoas saíram de São Paulo. Na quinta, na quarta. No domingo, teve a parada gay, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Na tarde, noite de domingo e madrugada, domingo para segunda, esses 3 milhões de pessoas que saíram voltaram, e os que vieram para a parada gay saíram. Quer dizer, uma movimentação de milhões de pessoas, não teve nenhuma catástrofe. 10 autopistas, aeroportos, mas ninguém de trem. Só o pessoal da parada gay que veio de Osasco, que veio da Grande São Paulo, eu brinco com ele, que aí pode ter vindo de trem. Mas, no mais, ele está dizendo que não. Osasco não tem. Mas, de qualquer maneira, não tem trem. Então, temos que fazer trem. Bom, Pimentel Azul... Olha, eu acho que eu consegui abordar as questões que foram colocadas, ainda que, em alguns casos, de forma muito superficial. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito, quero que isso seja um momento de diálogo com vocês, que quero agradecer mais uma vez o Gerisvaldo, essa ideia, essa iniciativa que foi amplamente aceita por vocês, que a gente possa continuar esse diálogo. Vamos ver isso com relação ao Cresce, vamos ver essa solução alemã, vamos ver a ideia do senhor Ideu, sobretudo quero ver isso do Águas Praiadas, que realmente é algo que está muito na ordem do dia. Essa ideia, alguém colocou aqui, eu compartilho, de evitar excesso de deslocamentos, criando alternativas nas diferentes regiões para que as pessoas possam ficar lá. Ninguém quer segregar ninguém, mas eu acho que as pessoas prefeririam ficar onde moram, no entorno de onde moram, né, com muito mais qualidade de vida. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, uma categoria extensíssima. Eu perguntei a ele quantos são em São Paulo. Ele me falou que no Estado, mais de 100 mil, 115 mil. Imagino que na cidade de São Paulo, 30, 40 mil. Não é? É um número muito expressivo. Eu conheço alguns, tenho familiaridade com alguns corretores, alguns trabalhadores do setor, né? E, claro, que fico feliz de saber que o setor é um setor que hoje está quente, digamos assim, né? Está aquecido, e certamente vocês... O Gerisvaldo, o que dizem lá na Leste, é que ele está se tornando um dos maiores capitalistas da região nessa atividade que ele desenvolve. Um grande abraço a cada uma de vocês e a cada um de vocês. Obrigado.